Boa tarde, amados do canal Orquídeas em Ação, tudo bom? Aqui, estou de volta. Morrendo de saudade de fazer vídeo para vocês. Na verdade, eu estou na ansiedade, estou esperando os vídeos que eu fiz, uma gravação um pouco mais especial, que eu trato de NPK, vou falar sobre adubação, como eu faço as minhas adubações. Comecei a fazer algumas gravações com uma empresa da Kiss Produções, aliás, um beijão aí pro João. Então, na verdade, eu até peço desculpa para vocês, porque esse tempo todo eu tenho trabalhado também e o trabalho também tem me exigido um pouquinho mais, eu tenho ficado um pouco mais afastado dos vídeos aí. Então eu queria agradecer, né? A última vez que eu tive falando nos meus vídeos, eu estava com 2.000 inscritos, já estou chegando em 4.000 inscritos. Obrigado você pelo carinho sempre, tá bom? Então hoje eu vim aqui para dar um abraço virtual a todos vocês, tá bom? Me perguntaram, aliás, antes de eu começar esse assunto, eu vou terminar, né? Eu fiquei um pouquinho nervoso com esse negócio de fazer uma gravação aí. Eu fiz uma gravação com uma empresa profissional, né? Que é o Joãozinho lá da Kiss Produções. E eu fiquei um pouquinho tenso, mas assim, um pouquinho não, acho que bastante tenso, bastante nervoso. Então eu fiz um vídeo falando sobre NPK, então já peço desculpa antecipadamente, caso a gente ainda está editando os vídeos, etc. Mas pode ser que em uma formação ou outra eu tenha comido bro aí, tá? Mas eu vou estar lá para responder, corrigir da melhor forma possível, tudo bem? Podia falar agora sobre NPK, de trás para frente, de frente para trás, mas fiquei tenso demais, tá? Então por essa razão aí, eu tenho demorado um pouquinho inclusive para fazer, porque eu vou falar de torta de mamona, vou falar um pouquinho de bocashi, e nesse vídeo eu trago também a informação de um enraizador natural que eu tinha prometido para vocês. Mas isso vai um pouquinho para frente, tá? Me perguntaram, falaram, Fábio, você disse que gostava de braçávola, qual que seria o cultivo ideal de braçávolas, etc, né? Braçávola tem histórias aí do seu cultivo, né? Cada cultivador aí de regiões lidam de uma forma, né? Mas assim, sobretudo, eu acho que existe uma forma mais precisa de você ter uma planta saudável e com floração, etc. E hoje eu vim passar um pouquinho dessas dicas para vocês, tá? Eu estou aproveitando inclusive porque abriu aqui para mim uma braçávola tuberculata no meu cultivo, está desabrochando ainda, você vê que ela está com o botão ainda fechado, tá? Então ela ainda está desabrochando, ela não está no auge da sua beleza ainda, tudo bem? Mas percebe que eu coloquei ela no cachepô e inclusive sobre enraizador, né? Esse enraizador natural faz esse tipo de trabalho aqui, tá vendo? Olha só que maravilha, gente, né? Então ela já se adaptou. Braçávola, inclusive, tinha gente que estava perguntando, né, sobre nomenclatura. Eu já tinha dito que não é a minha, né? Nomenclatura de orquídea é um negócio muito extensivo, 35.000 espécies, mais de 100 mil híbridos, enfim. Eu tenho muito interesse realmente nos nomes dessas espécies, para saber sobre o cultivo, já tinha falado sobre isso, né? Tem a sua importância botânica também. Mas, no caso, por exemplo, das braçávolas, né, me perguntaram sobre por que braçávola, né? É uma espécie, etc. É um gênero que foi dado, Robert Brown, em 1813, se eu não estou enganado, estava lendo a respeito, é quem fez uma publicação, nomeou, né? Era o nome inclusive de um médico italiano que se chamava, acho que Antônio alguma coisa no meio que eu não me lembro, Braçávola. E foi uma homenagem a esse médico, por isso que passou a se chamar braçávola. Essa é uma espécie, hoje, esse gênero tem aí cerca de 20 tipos de espécies diferentes uma da outra. Eu possuo duas aqui, essa daqui é a braçávola nodosa. Inclusive, como são plantas que são muito próximas, né, quando a florada delas são assim muito parecidas umas com as outras. Alguns botânicos na época, inclusive, conseguiam distinguir, né, uma da outra devido à sua parte morfológica, que seria, por exemplo, percebe-se aqui na nodosa, né, que o seu caule não, né, um pseudobulbo realmente, né, só que ele é bem curtinho, né, no caso aqui, por exemplo, da nodosa. E essa folhagem aqui que difere ela, né? Você pode ver que aqui na nodosa ela é curtinha, na tuberculata ela já é mais extensa. Então eles faziam, né? Porque tem muitas, né? A braçávola regina, braçávola fragrans, são várias espécies aí
ao longo, umas nem são consideradas aí do gênero, né? Sempre uma polêmica, falar de orquídea sempre é uma polêmica. Mas enfim, o que importa mesmo é o cultivo, e eu vou falar para vocês aí um pouquinho de como eu tive esse resultado, tá? Primeiro, a braçávola gosta de muita iluminação, muita mesmo. Em alguns casos você pode deixar até mesmo em sol pleno. Não recomendo, né? Porque eu tive esse sucesso aqui, tratando ela com sombrite de 50%, já me serviu, já veio aflorada, etc. Mas tem gente que gosta né? Se você pega, por exemplo, um cultivo aí de um sol que você tenha, um sol ameno da manhã e tal, tudo vai depender muito do seu ambiente. Eu quero falar inclusive sobre isso, vou ver se eu consigo fazer 2 vídeos hoje, já lançar. Então você que também está assistindo, que tem apartamento, quer saber como que cultiva e tal, vou dar algumas dicas importantes no vídeo que eu vou fazer a seguir, tá bom? Bom, mas voltando aqui, primeiro gente, se preocupe em colocar pouca água. É uma espécie que gosta de pouca água. Ela gosta mesmo de bastante umidade. E eu vou falar também um pouquinho sobre isso nesse próximo vídeo que eu vou falar, tá? Que vai vir a seguir aí, que vai ser para apartamento, menos iluminação, etc. Mas vai servir para bastante coisa aí, talvez te dê uma luz aí em alguns problemas que você possa estar vivenciando. Eu faço 2 regas semanais nessa planta e ela está debaixo de um sombrite de 50%, tá? Então a adubação dela eu tenho feito de modo normal, tá? Nessa planta aqui eu não utilizei adubo orgânico, eu tenho feito uma adubação foliar mesmo. E essa revelação para a gente tratando, né, assunto a assunto, eu vou fazer um vídeo que é bem completo sobre como eu adubo minhas orquídeas, de um modo geral, tá? Algumas espécies eu sou meio chato mesmo, quando eu pego uma espécie que eu sei que é de dificuldade de cultivo, eu já gosto de estudar realmente como que funciona. Mas nesse caso aqui, uma adubação normal, um Peters 20-20-20, intercalado aí com 9,45-15, utilizando Solen também, que é um outro produto que eu vou te falar. Então por isso que assim, eu quero deixar um pouco separada a adubação dessa planta aqui. Meio de cultivo, 2 regas semanais, muita luz, tá bom? A mesma coisa serve para nodosa. E tantos os híbridos que envolvem hoje as braçávolas, que são coisas maravilhosas, né? Existe hoje os casamentos híbridos que trazem no seu DNA braçávola, tem sido aí, gente, realmente um espetáculo, tá? E então, sobre braçávola, a dica é essa, tá? Eu acho que assim não tem, vamos enfeitar muito, porque não tem, lembrando de um substrato sempre, isso é legal de falar, porque eu estava esquecendo, tá? O substrato meu aqui praticamente ele tá só na madeira, ele tem só um pouquinho aqui de substrato. Quanto mais livres crescer as suas raízes, melhor, tá bom? Então não vá colocar esfalho, evite deixar em vaso. Vai bem, vaso? Vai. Meu conselho é que você faça sempre em cachepô, toquinho de madeira, vai ser sempre aí uma melhor opção para as braçávolas, tudo bem? Então você pode fazer cultivo em vaso caso você queira também no vaso cerâmico. Eu aconselho que você deixe sempre as raízes crescendo de forma que ela vá se agarrando a um toco de madeira ou a um cachepô, tudo bem? Me perguntaram sobre Ceologene cristata. Eita, planta difícil, veja só. Eu moro numa região muito quente, inclusive por isso que eu não tenho feito algumas gravações. Tem gente perguntando, por que você não faz gravação dentro do seu orquidário? Gente, não dá. 35 graus, 34 graus é a temperatura que fica lá, então eu vim aqui para debaixo da varanda para fazer filmagem. Eu tô com o pescoço um pouquinho duro, gente, porque eu dei um mau jeito, eu tô durinho, então não estranha não. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte, eu me declarei cultivador, né? Então assim, tem gente aí me perguntando sobre vários tipos de espécies e essa daqui é uma que o pessoal tem perguntado bastante. Então assim, o que eu posso dizer inicialmente para você, tá? É que ela é uma planta que vai muito bem quando você mora em regiões frias. Regiões quentes como a minha aqui tem sido desafiador, aliás, o que para mim sempre é um prazer. Eu adoro quando eu pego uma planta que ela é desafiadora, porque aí eu começo a estudar ela e quando acontecer a sua florada vai ser para mim de muita validez, né? E quem sabe eu consiga ajudar você. Então hoje eu não posso falar nada ainda a respeito, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu tinha colocado ela num vaso, tá, cerâmico, ela começou eu vou chegar mais perto da câmera para vocês verem, tá? Ela começou a enrugar todinha aqui, tá? Seus pseudobulbos, mostrando um sinal
imenso de desidratação. Aí eu passei ela, depois desse vaso cerâmico, para um vaso plástico, com substrato, um pouquinho mais de... usei mais brita, um pouco de pinos e bem pouquinho esfagno. Também ela continua engruzinhando. Aí eu passei ela para esse vaso aqui, que é feito de cipó. O substrato que eu estou usando aqui é macadâmia, pinos, um pouco mais de esfagno, tá? Porque eu percebi que ela gosta de mais umidade. E aí ela começou a vir uma parte vegetativa diferenciada, tá? Então eu comecei a acertar o ponto vegetativo, pelo menos, que eu não estava nem conseguindo. Você percebe que nesses novos pseudobulbos que estão vindo aqui, ó, ela já está com muito mais saúde do que aqueles que estavam anteriormente. Então agora eu vou esperar a época de frio chegar. Frio aqui também é um negócio bem complicado, porque máximas aí, as mínimas registradas aí é 10, né? Mas é muito raro acontecer isso em Sorocaba. A grande maioria, mesmo no outono e inverno, fica entre 18 e 22 graus. E ela precisa de mais frio para poder florescer. Mas eu vou fazer, estou aplicando algumas técnicas aqui. Se der certo, eu faço um vídeo especial, tá? Na hora que essa planta emitir uma haste floral, eu vou fazer um vídeo com muita alegria para ver se eu também consigo ajudar você que tem um cultivo, né? De repente, de uma região quente como a minha. Tudo bem? Ainda falando de plantas de cultivo bem difícil, eu fui ontem no Orquidário Nenê, eu vou fazer gravações lá também, tá? E peguei aqui uma que também o pessoal tem me perguntado bastante, é a Oncidium josenianum, ok? Ela tá aqui com seus botões para florescer, mas isso não é mérito meu, tá bom? Ontem eu tive lá no Orquidário, o Nenê pegou o lote dessa planta e ela já estava com haste floral. É uma planta também que também tem assim pessoal bastante joseano, né? Bastante dificuldade no seu cultivo. E a melhor forma também de se cultivar é evitar substrato, tá? Toquinhos de madeira, pouquinho de esfagno, como está nessa placa aqui, e bem leves borrifações com água. Evita colocar água porque ela não é uma planta que gosta de água, tá certo? Então eu também, depois dela florescer e tal, ela vai abrir seu botão, provavelmente em mais uns 2 dias ela abre. E eu quero ver depois no meu cultivo como é que vai ser, tá? Vou estudar um pouquinho mais dessa planta para poder falar para vocês com mais certeza qual a melhor forma de cultivo. Então, como eu não tenho isso ainda, tá? É uma experiência nova para mim, estou aguardando para poder fazer vídeos que realmente eu sei que vai dar resultado para você. Não posso falar nada, daí vai ser uma informação mentirosa. E aí, para estar encerrando esse nosso papo, uma amiga inclusive viu uma Lélia Alaori lá no meu canal, no meu Facebook, e ela falou assim: nossa, eu comprei uma achando que a flor era enorme, né? E a flor era pequenininha e tal, adorei do mesmo jeito e tal. Então assim, gente, essa aqui é uma Lélia Alaori, vou chegar bem pertinho aqui para você ver, e você vê que ela tem aí, ela é uma plantinha bem delicada, tá? Então tem gente que acredita que às vezes vê na foto aquela planta enorme, né? Acha que às vezes na fotografia que você, na hora de pesquisar, você acaba vendo uma flor que parece ser grande, mas não é. Então sempre também procure ver na descrição, né? Como que tá a parte de baixo lá, qual que ela sempre informa, né? Tamanho e tal. Então procure ter essa informação aí para vocês terem essa dimensão do que vocês estão comprando, tá? Para não sofrer frustração aí, tá certo? Então eu queria passar um pouquinho aí do cultivo das braçávolas. Não é difícil, facinho de cultivar, lembrando de bastante iluminação. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre iluminação em apartamento, para você que tem pouco espaço ou não tem espaço nenhum. Então eu vou estar falando um pouquinho disso para você também, para ver se você consegue ter um pouquinho de sucesso aí, tá bom? Deus abençoe vocês, tchau!